Olá, amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Hoje a gente conversa sobre um dado divulgado pela IBGE na última semana e que chama atenção. Pela primeira vez, a guarda compartilhada é a decisão mais adotada no divórcio com filhos menores de idade. Sobre esse cenário, sobre direito da família, a gente conversa hoje, recebe aqui no nosso estúdio a advogada especialista em direito da família, Adriana Dornelles. Bom, Adriana, eu gostaria primeiro de agradecer por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje. Bárbara, é uma alegria estar com vocês, é uma alegria estar falando para os espectadores e leitores do Diário de Rio Mafra. Bom, para a gente começar, eu gostaria de te perguntar na sua visão, né, de que está nesse meio, o que significa esse dado, né? São 44% das decisões que hoje totalizam, né, a guarda compartilhada. Então, o que demonstra claramente isso é que está havendo um entendimento maior, né, entre as famílias e privilegiando o bem-estar das crianças, porque a guarda compartilhada, em que pese ela seja a regra legal, ela não é obrigatória. A guarda compartilhada é uma das modalidades de guarda. Pode acontecer outra modalidade que é a guarda unilateral. Mas a evolução da lei hoje apontou para que a maioria das famílias escolha, né? Quase a maioria escolha pela guarda compartilhada. Uhum. E na prática, o que muda na realidade, né, na estrutura dessa família quando esse tipo de guarda é determinado? Então, primeiramente, eu acho que é interessante a gente distinguir o que é a guarda compartilhada e o que é a guarda unilateral, né? Então, diferente do que as pessoas pensam comumente, a guarda compartilhada não é o fato da criança ficar um período na casa da mãe e um período na casa do pai. A guarda compartilhada é o direito que ambos os genitores, pai e mãe, têm sobre as decisões de maiores importâncias na vida do filho. É o poder de decisão. Nenhum dos dois pode decidir algo importante sem que o outro concorde. Isso é guarda compartilhada. Guarda unilateral é quando aquela criança fica sob a responsabilidade de um dos genitores somente. Hoje a guarda unilateral é exceção. A regra é a compartilhada. Uhum. E esse modelo ele pode ser revisto ao longo Sim, pode. A questão da guarda, assim como outras questões que envolvem as crianças, elas não transitam em julgado, ou seja, elas podem ser revistas desde que mudem as condições do momento em que elas foram fixadas. E a revisão ela acontece quando existe prova de que aquela forma adotada não está sendo boa para a criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente e mesmo a lei que prevê a guarda compartilhada, eles têm como premissa, ou seja, como princípio, obrigatoriedade, o bem-estar da criança. Então, tem que privilegiar isso. Não estando a criança numa situação de segurança, de conforto, de bem-estar, a qualquer momento pode ser feita uma revisão e inclusive pelo próprio Poder Judiciário, se os genitores estiverem falhando, né, no seu dever de cuidado e manutenção da sua prole. Uhum. A gente conversou sobre a guarda compartilhada ser o padrão hoje, né? Faz mais ou menos, acho que 10 anos que isso foi se concretizando. Sim, na real que assim, a lei que definiu como regra, que alterou o código na época, ela é de 10 anos atrás, ela está fazendo aniversário esse ano, né? E eu acredito que essa evolução que teve para que hoje nós estejamos quase chegando em 50%, ela seja atribuída a esse tempo, né, que vem desde lá para cá, o exercício. Inclusive o próprio Poder Judiciário amadureceu muito nesses 10 anos. No começo, nós todos, né, advogados e juízes e promotores, enfim, nós não tínhamos assim um padrão, uma certeza qual seria o comportamento das crianças e das famílias. Então, logo que entrou em vigor, por equívoco,
e desconhecimento, ou até por uma interpretação equivocada da lei na época, se fazia com que a criança ficasse um período na casa do pai, um período na casa da mãe. Muitos pais utilizavam isso como meio de não pagar pensão alimentícia. Esse era o objetivo maior, financeiro. E a criança ficava num ping-pong, uma hora num, uma hora no outro, uma hora um, uma hora no outro. E com o passar dos anos, em termos de estudos psicossociais, se chegou à conclusão que aquilo era maléfico para as crianças, que era melhor a criança ter um lugar no mundo, no espaço. E aí surgiu uma figura que juridicamente, legalmente, não está fixada na lei, que é a questão da residência, da fixação da residência. Essa é uma questão que, apesar de não estar na lei, conforme o tempo foi seguindo, vocês entenderam que era necessário também ter essa determinação. Na real que assim, Bárbara, não é que a gente entendeu, né? Quem entendeu foi o Poder Judiciário, porque quem toma a decisão aonde a criança vai morar, com quem ela vai ficar, é a Justiça, se o casal não conseguir chegar num denominador comum. Primeiro os pais têm que definir, né, e fazer de forma amigável. Se os pais não conseguirem, aí vai judicializar, né? A Justiça entendeu isso e se passou a surgir essa questão da residência fixa. Aonde é que essa criança vai morar? Vai ficar fixada a residência da criança junto com a mãe ou junto com o pai? Quando é amigável, beleza, o casal decide. Quando não é amigável, aí é a Justiça que vai decidir, usando vários parâmetros, né? E para determinar tanto a guarda compartilhada, né, que ela é o melhor modelo para essa família, e também a fixação da residência, que parâmetros, né, que são utilizados? Bom, a guarda compartilhada, como eu falei, é regra de lei, né? Então, é só a exceção que tem que ser discutida. Porém, quando que a guarda não é compartilhada, então, né? Existem algumas situações que indicam que é impossível ter uma guarda compartilhada. Uma delas, quando há uma divergência total entre pai e mãe. Aqueles casos em que o divórcio é extremamente litigioso, a dissolução da união estável é extremamente litigiosa, aonde não tem-se um mínimo canal de diálogo. E não tem como ter uma guarda compartilhada, porque qualquer decisão vai ser motivo de briga e de discussão e não se chega num denominador comum. Então, se de fato não houver uma sinergia entre pai e mãe, que deixem de lado as suas próprias diferenças e vejam como prioridade o bem-estar do seu filho, a Justiça que vai ter que definir sobre essa guarda. Outra situação que eu já vivenciei muito no escritório, que não sai guarda compartilhada, é, por exemplo, quando tem um casal que um dos genitores, um dos pais mora em Mafra e o outro mora lá no Rio de Janeiro, lá nos Estados Unidos. Aí não tem como essa guarda ser compartilhada se realmente há essa distância tão grande de vivências, de convivências e de tudo mais com a criança. Então, em geral, quando acontece essa situação, opta-se por um pedido de guarda unilateral, né? Ou seja, ou só para a mãe ou só para o pai. E o parâmetro para a fixação da residência, como eu já coloquei aqui, é o bem-estar da criança. E a gente não está falando bem-estar econômico, não é uma questão de dinheiro, é uma questão que envolve N fatores, desde o convívio daquela criança com o pai ou com a mãe, se é um convívio saudável, o cuidado, o carinho, as questões de higiene, as questões de acesso a estudo. É claro que a pensão alimentícia
A manutenção econômica de uma criança é muito importante e a justiça também trabalha sobre isso. Mas para fixação da residência, há uma equipe que se chama multidisciplinar, que é composta por psicólogos forenses, assistente social forense. Eles são nomeados pelo juiz para fazerem um estudo social, e nesse estudo social eles vão apontar a convivência na casa da mãe é assim, assado, cozido, a convivência na casa do pai é assim, assado, cozido. No nosso entendimento, eles dão um parecer opinativo. A criança estaria mais bem atendida em suas necessidades básicas com fulano ou com a fulana. Com base nesse estudo social, o promotor de justiça lança dentro do processo um parecer, aonde no parecer do promotor ele vai já opinar também, e por último o juiz decide. É basicamente isso. Sim. É um longo caminho. É um longo caminho. Não é rápido, é um processo desgastante. Quando começa o processo, a gente faz um pedido de tutela antecipada, que é para que a justiça fixe, antes de todo o decorrer do processo, as regras do jogo enquanto o processo está correndo. Então essa criança, ela não fica afastada do pai ou da mãe enquanto dura um processo. Essa criança não fica sem pensão alimentícia enquanto dura um processo. O juiz fixa de forma provisória a questão da guarda, a questão do direito de convivência e a questão da pensão alimentícia. Eu acho que quando a gente estava falando um pouco antes sobre até a guarda unilateral, eu fiquei pensando também que não é porque a guarda é unilateral que essa convivência com a criança e os dois pais não vai acontecer, né? Exato! A guarda unilateral, ela diz respeito ao direito de tomar decisões sobre a vida do filho. A guarda é uma coisa e o direito de convivência é outra. O direito de convivência ele dá para aquele pai ou para aquela mãe que não está ali no dia a dia com a residência fixa, dá o direito desse pai e dessa mãe virem ter visitas com o filho e levar o filho para visitas também, né? E a guarda diz respeito ao poder de decisão. Então, em que pese o pai ou a mãe não estejam fisicamente, mas eles vão estar sempre tomando decisões, participando de reunião de escola, tem que levar na criança e tal médico. Todas essas decisões dizem respeito à guarda. Bom, Adriana, para a gente finalizar, eu gostaria de saber, você, né, a gente conversou um pouco antes também sobre a sua longa experiência, né, nessa área, e você acha que esse aumento desse tipo de decisão, ele reflete também uma mudança cultural que a gente tem em relação à família? Certeza, 1000%. Parabéns pela pergunta. São 35 anos de advocacia e até tem uma curiosidade que, se me permite, posso falar antes. Quando eu comecei a advogar, eu comecei junto com a minha mãe, a doutora Marli Dornelles, que foi a primeira advogada aqui da cidade, né, mulher. E aí, eu era muito nova, eu comecei com 22 anos, né, então eu era uma menina. E o meu primeiro caso foi um caso de divórcio. E aí foi muito engraçado, assim, hoje olhando para trás, mas na época foi impactante. Eu fui atender aquela senhora, né, aquela mulher, e ela começou a relatar para mim as histórias. E quem trabalha com direito de família sabe que a gente está trabalhando com emoções, a gente está trabalhando com seres humanos, a gente está trabalhando com crianças, né? E ela começou a me falar, e eu sou uma pessoa emotiva, e eu comecei a me engasgar na hora ali, né? Minha primeira cliente. Aí eu saio da minha sala e fui para a sala da minha mãe. Aí a minha mãe chegou,
E eu cheguei lá tudo assim, eu pedi licença para a cliente, falei, licença só um minutinho, eu já volto. E eu vazei porque eu vi que eu ia chorar na frente da cliente. Aí eu chego na sala da minha mãe, que sempre foi muito forte, muito firme, né? E ela, o que você está fazendo aqui? Eu falei, é que cliente, eu tô com pena dela. Engole esse choro, volta já lá, vai lá atender. E eu tive que me recompor, né? E atender a cliente, um caso assim que eu jamais esqueci, porque a gente não esquece, né? Os primeiros clientes. Eu tive um cliente que foi o meu cliente número 1, que também é o seu Mário, e tive essa cliente que também não vou falar por questões de ética, mas eu vejo que houve uma evolução muito grande, você tem razão, é uma mudança cultural, inclusive, dos pais no trato com seus filhos, né? Porque na medida em que a mulher também ela foi saindo de dentro de casa, indo para o mercado de trabalho, ela foi tomando mais autonomia para decisões. Os homens foram percebendo também que poderiam dividir as responsabilidades, e essas famílias eu vejo que é um formato muito mais legal, sabe? Até em prol das crianças. Crianças mais saudáveis, mais felizes, mais seguras. Também vão virar adultos mais seguros, felizes, com certeza, né? Sim. Bom, Adriana, eu adorei te receber aqui hoje, espero que você tenha gostado também, que volte mais vezes, esse é o meu desejo. Foi um prazer enorme, Bárbara, eu também amei, fico à disposição, sempre que vocês queiram, é um prazer estar aqui no Diário de Rio Mafra, participando, trazendo informação, né? Informação de qualidade. Espero que vocês também tenham gostado de acompanhar essa entrevista. Mais informações você acompanha em Diário de Rio Mafra.